Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E chegando aí um pouco antes do que a gente esperava, né, quando Midnight Sky foi lançada, Miley Cyrus lançou na última sexta-feira o seu 7º álbum de estúdio, trazendo dessa vez uma persona que a gente sempre soube, né, que teve ali guardado dentro dela, só esperando para ser libertada. Do teen pop na sua época da Disney, ao eletrônico por meados da era Camp Tame, passando pelo pop com influências de hip hop do Bangers, ao country folk do Younger Now, sem esquecer, é claro, do psicodélico com o álbum colaborativo com Flaming Lips no Miley Cyrus and Her Dead Pets, Miley sempre cai de cabeça em qualquer projeto que ela se propõe a fazer, e o mesmo não foi diferente agora com Plastic Hearts, uma ode ao glam rock dos anos 80, onde suas inspirações foram todas muito bem pontuadas, conseguindo até trazer algumas delas para dentro do disco. Joan Jett, Billy Idol, Dua Lipa e até mesmo Stevie Nicks, que a gente sabe que não costuma sair de casa para qualquer coisa, Plastic Hearts traz uma proposta tanto visual quanto sonora bem marcante do que Miley queria apresentar nessa sua nova fase. No entanto, foram os acasos do destino que acabaram moldando ele à forma que a gente conhece, pois, anunciado desde maio do ano passado, o agora concebido 7º álbum da sua carreira poderia ter uma abordagem bem diferente quando os primeiros passos foram dados com o lançamento do EP X-Scandal. O fim de um relacionamento, as expectativas quanto ao que as pessoas esperam dela, visões políticas e posicionamentos, tudo isso somado a um sentimento de liberdade e diversão é o que dá forma ao Plastic Hearts, sendo esse quase que um spin-off na vida real do que seria sua personagem Black Mirror fora das telas. Obviamente que aqui a gente está falando depois daquele plot twist que rola no final do episódio, né? Antes da gente adentrar ainda mais nessa nova fase da menina Miley, eu já vou pedir para vocês deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e agora sim, vamos lá! Quem viu os recentes covers dela para Heart of Glass do Blonde e Zombie do The Cranberries, que acabaram entrando aí como bônus na tracklist do álbum, talvez chegue aqui esperando um som no mesmo molde, mas ao longo das 12 faixas inéditas que ela trouxe, a versatilidade em transitar por outros gêneros e estilos é uma surpresinha extra que vai sendo dada em pequenas doses. Marcando com o Plastic Hearts a sua melhor estreia no Spotify, com mais de 18 milhões de streams apenas no dia do lançamento na plataforma, o pontapé inicial desse novo disco é dado com a faixa What the Fuck Do I Know, que traz ali algumas indiretas, bem diretas, para alguns que já passaram aí pela vida dela nesses últimos meses ou anos. Estou errada por ter seguido em frente? Eu nem mesmo sinto a sua falta. Achei que ficaria com você até o dia que eu morresse, mas deixei isso pra lá. O que eu sei? Que eu estou sozinha, pois eu não conseguiria ser alguém pra ficar presa. Acho que não é surpresa pra ninguém, né, que no ano passado, Miley e o ator Liam Hemsworth terminaram o noivado deles, e apesar de em outras faixas do disco também ter ali algumas alusões a esse momento, Miley já tem uma mensagem bem clara sobre isso, logo aqui na abertura. Apesar das suas influências agora serem bem mais maduras do que as do início da carreira, What the Fuck Do I Know até lembra um pouquinho ali as faixas de pop rock dos seus primeiros álbuns, mas dessa vez com a rebeldia bem mais genuína, vamos dizer assim, do que na época de Seven Things, por exemplo. Falando em influências, a faixa título do Plastic Hearts vem logo em seguida, trazendo aqui uma clara referência aos Rolling Stones, mais especificamente a faixa Sympathy for the Devil, que outrora também já havia sido regravada pelos Guns N' Roses nos anos 90. É importante pontuar aqui que nesse caso a gente não está falando nem de um cover ou mesmo de um sample, mas apenas uma referência mesmo na forma como a construção da música se dá. Já conhecida por alguns quando ela vazou aí tempos atrás na internet sob o título California Dreaming, a faixa parece tratar sobre relações imediatas, mas que ainda assim, nem que seja ali apenas por uma noite, sejam marcantes e te façam se sentir humano. Me complete, mas não leve tão a sério. Os corações de plástico estão sangrando. Eu quero apenas sentir algo, mas não sinto nada a noite inteira. Desesperada por uma nova conexão, pode chegar, mas não leve tão a sério. Essa aqui não é exatamente uma estrofe corrida, mas alguns versos soltos que parecem se complementar. Uma das que já despontou aí como uma das favoritas entre os fãs, mostrando que em alguns casos a Miley também sabe reconhecer quando o erro foi dela, na baladinha Angels Like You ela lamenta por não ter conseguido dar o seu melhor e reconhece que o melhor para outra pessoa foi seguir em frente. Não é culpa sua que eu arruinei tudo, e não é culpa sua que eu não posso ser o que você precisa. Baby, anjos como você não podem voar aqui embaixo comigo. Seria essa sobre uma amizade, sobre algum relacionamento que acabou não vingando? Será que a pessoa que inspirou essa música é alguém que a gente conhece? O que vocês acham?
Essas 3 primeiras músicas de abertura foram todas escritas em parceria com Ryan Tedder, o que acaba tornando elas um pouco familiar entre si, mas já na parceria com a Dua Lipa em Prisoner, a gente já tem aqui uma primeira virada. Como eu já comentei por aqui em um vídeo da semana passada sobre notícias e lançamentos da semana, foi bem interessante ver como mesmo a Miley e a Dua pegando como referência uma mesma música, no caso Physical da cantora Olivia Newton-John, cada uma delas conseguiu abordar essa referência de uma forma bem distinta e trazer ela do seu próprio jeito para o trabalho de cada uma. Enquanto a Dua, que literalmente tem uma faixa com o mesmo título no Filter Nostalgia, conseguiu criar uma música que, pelo menos em sonoridade, não remete em quase nada ao original, explorou mais a estética visual e o modo de apresentar ela em performances, como a gente bem pôde ver na hora em que o estúdio 2054 virou ali uma baita aula de aeróbica na pista de dança quando ela começou a cantar. Já em Prisoner, as duas fizeram uma releitura do hit pop dos anos 80, dando a ela um toque mais rock sombrio, onde mesmo não configurando como sample, já que não há instrumental ou até mesmo partes da letra original, o ritmo como o refrão é cantado torna essa referência bem clara de perceber. No que diz respeito à composição, Prisoner se trata sobre como é se sentir um prisioneiro dentro de uma relação abusiva. Porém, por se tratar de um dueto, onde as duas, aliás, são creditadas como compositora, fica aí a dúvida se essa é uma música pessoal e alguma delas passou por alguma situação do tipo, ou se elas só estavam cantando sobre esse tema de uma forma mais abrangente, para dar ali um toque, talvez, em quem esteja passando por alguma situação assim, escutar a música e tentar se livrar disso. Além da Dua, o disco traz ainda mais outras 3 colaborações, entre elas a cantora e atriz Joan Jett em Bad Karma. Música essa na qual a Miley fez questão de referenciar alguns dos principais clássicos da ex-integrante do The Runaways, como Cherry Bomb e Bad Karma. Falando em The Runaways, aliás, essa é uma das bandas que a Miley há tempos já havia citado como uma das suas favoritas da vida, antes mesmo do Plastic Hearts começar a ganhar forma. Temos também ainda o ícone platinado Billy Idol em Nightcrawling, nessa que talvez seja entre as inéditas a faixa mais diretamente influenciada por clássicos do rock, principalmente dos anos 80, quando os sintetizadores foram aderidos por artistas do gênero, mas ainda assim, com um toque fresh, atual, tudo ali na medida certa, para não deixar com que essa soe apenas como uma tentativa de emular o que o pessoal lá atrás fazia, sem nenhum toque de personalidade ou algo novo a acrescentar. A forma com que Nightcrawler se encerra e Midnight Sky começa talvez seja aí a melhor transição de faixas do álbum, pois o mood que se cria é de que você é automaticamente transportado para esse universo nostálgico, cheio de glitter, dançante e extravagante que a Miley vem criando com essa era. Quando Midnight Sky saiu, a gente fez por aqui um vídeo de quase 15 minutos só para falar sobre ela, mas passado aí mais de 3 meses desde o seu lançamento, não só a opinião de que essa foi um dos melhores lançamentos do ano ainda continua de pé, mas como já tá ali quase chegando em um clássico contemporâneo, fazendo aí jus a tudo que Nothing Breaks Like a Heart também deveria ter sido. Se no dia que a música saiu a Miley tava ali ainda na dúvida sobre quando seu novo álbum iria sair, o sucesso comercial que a música obteve parece ter sido aí bom o suficiente para que, antes que o ano encerrasse, a gente já estivesse aqui comentando sobre ele. Mas, como eu disse, não eram 3 colaborações que o disco tinha? Diretamente inspirada pelo hit Edge of 17 da Stevie Nicks em carreira solo, e Stevie, que aliás fez toda a mentoria para Miley no primeiro single do Plastic Hearts e guiou ela para esse resultado que a gente pôde conferir, aparece no disco em um mashup onde as duas músicas se encontram. Eu lembro que no vídeo de Midnight Sky muita gente falou que não tinha percebido onde era que estava a referência de Midnight Sky a Edge of 17, e no fim das contas, eu acho que esse talvez seja aí o maior trunfo da Miley com Plastic Hearts. Pela quantidade de pontos de referência que o disco tem, esse poderia facilmente ir para um lugar onde a Miley poderia soar como se tivesse apenas tentando ser eles ao invés de se inspirar neles, mas talvez justamente por esse não ser o caso que todo mundo acabou indo com ela. Tipo, Stevie Nicks não tem cara de quem curte copycat. O outro ponto alto do disco, e que já tá aí dividindo a opinião do pessoal quanto a qual deve ser o próximo single ao lado de Just Like an Angel, é a faixa High, onde em temática lírica é relativamente similar com Prisoner, quanto a você estar perdido ou sufocado por algo ou alguém, e já vê com clareza que o racional é tentar sair disso, mas nem sempre o coração e a razão andam de forma alinhadas. O que diferencia High e Prisoner, no entanto, é a entrega vocal dela aqui, levada por uma produção assinada por Mark Ronson, que até flerta ali um pouquinho com o country, sendo essa facilmente um dos highlights do álbum.
O que é até engraçado notar, né, que em um álbum como esse, as poucas baladinhas dele ainda assim conseguem ter um grande destaque e apreço. E se há quem diga, e nesse caso sou eu mesmo, né, que Haig é um tiro mais certeiro em tentar se reencontrar com as suas raízes country do que a gente viu na época do Younger Now, mostrando que, no fim das contas, é um pouquinho de tudo que a gente já viu a Miley fazer ao longo de todos esses anos nesse novo disco. Quando a gente esbarra em uma faixa mais lúdica como Goldie G String, onde ela mira direto no, acho que já podemos dizer assim, né, ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, essa é uma boa pista de como a era Dead Pets, de alguma forma, ainda vive ali dentro dela. Já em Hate Me, caso você esteja ouvindo a playlist This Is Miley Cyrus no aleatório no Spotify, para os mais distraídos, talvez seja até fácil de confundir com alguma coisa entre a fase do Breakout até o The Time of Our Lives, só que a diferença, obviamente, está aí no amadurecimento das suas composições, pois se a Miley adolescente, ali da época de Hannah Montana, cantava em músicas como Girls Night Out, Só Quero Sair Pra Dançar e Não Quero Pensar em Você, a Miley de hoje, com quase 30 anos de idade, canta na explosiva e sexy Give Me What I Want, Me Dê o Que Eu Quero ou então Eu Darei Pra Mim Mesma. Talvez a mais reflexiva do álbum, Never Be Me é uma das poucas músicas que sobreviveu aí ao cancelamento dos EPs que formariam She Is, Miley Cyrus, e numa composição super vulnerável, Miley se abre quanto às dificuldades que ela tem sobre cumprir expectativa quanto ao que as pessoas esperam dela sobre lealdade em relacionamentos. Em uma entrevista ao apresentador Zane Lowe, Miley fez questão de pontuar que, apesar desses momentos já terem sim acontecido, e se você está se perguntando quais deles, basta se atentar em versos como se você procura por alguém fiel, essa nunca será eu. Esses foram momentos pontuais, onde ela de fato se sentiu daquela forma, e por isso ela acabou transcrevendo em música, mas é como se fosse um traço da sua personalidade, ou um erro que a torna humana, que ela capturou para não esquecer, mas que não define ela, pois na vida em geral ela se considera uma pessoa bastante fiel àqueles que ela ama, e no desde relacionamentos, a amigos, até mesmo o pessoal que trabalha na equipe dela. Apesar desse ser um tema delicado, né, e que pode render horas de discussão em uma roda de conversa, e da própria Miley falar com bastante firmeza dele, é sempre bom ver que os fãs dela nunca perdem o humor e mal tinha dado tempo a música sair pros memes já tá aí circulando pela internet. Ao longo da sua carreira, alguns álbuns da Miley por vezes soaram como uma tentativa de provar algo, seja uma ruptura da sua imagem com a Disney, seja uma ruptura das suas atitudes mais extravagantes, lembrando que pela época do Younger Now, se não me engano, a própria falou que se arrependia do clipe de Wrecking Ball, mas no Plastic Hearts, Miley explora principalmente a sua liberdade em um disco feito por vontade e não por necessidade. Ela nunca pareceu tão confortável consigo mesma e se saiu muito bem nesse gênero aí que ela sempre deu aí um jeitinho de colocar nos seus shows ou performances fazendo covers, mas agora, finalmente no seu próprio repertório. Minhas favoritas por enquanto eu acho que é aquela trinca perfeita de Midnight Sky, Haig e Hate Me. Vamos aqui manter essa tradição, né, de sempre citar um top 3. E agora eu quero saber quais são as de vocês. Falem aí nos comentários. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!